A gente volta agora os olhos aqui para o Brasil. Fundos da REAG, empresa que já foi alvo de investigação por suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro apurados naquela operação Carbono Oculto, que investiga a relação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras, simularam uma movimentação bilionária usando títulos podres do antigo Banco de Santa Catarina, que já foi liquidado há 18 anos. Apuração da Natália Portinari e da Amanda Rossi, que está aqui conosco no estúdio. Fala, Amanda, bem-vinda. Boa tarde para você. Conta mais dessa apuração para a gente. Boa tarde, Diego. Bom, a gente mostra hoje em uma investigação exclusiva do UOL que fundos da REAG que estão sendo investigados na Operação Carbono Oculto sob a suspeita de lavarem dinheiro para o PCC e também fundos da REAG que são suspeitos de participarem de fraudes para o Banco Master, eles simularam transações bilionárias usando títulos do BESC, o Banco de Santa Catarina. Como você falou, Diego, esse banco ele foi liquidado há 18 anos e hoje as ações remanescentes desse banco são considerados títulos podres, porque o judiciário tem considerado nas ações da justiça que esses títulos não podem mais ser convertidos em dinheiro ou em ações do Banco do Brasil, que foi quem incorporou o BESC ainda em 2008. A gente descobriu, analisando demonstrativos dos fundos da REAG e também processos judiciais, que a REAG fez aquisições desses títulos podres por 50 centavos a ação, mas ela considerou nos balanços dos fundos de investimento que essas ações valiam até R$600 cada. Então, uma majoração aí da ordem de 120 mil%, algo extremamente absurdo. E a gente foi analisando esses fundos e a gente viu a movimentação entre eles, entre esses fundos da REAG, como os papéis eles iam ganhando valor apenas ali na descrição contábil, né? Então, são fundos, de novo, que são suspeitos de lavarem dinheiro para o PCC e fundos também que são suspeitos de participarem de fraudes do Banco Master. Então, a gente detalha nessa apuração como foram essas transações e também um pouquinho mais sobre o que são esses títulos do BESC, esses títulos podres e como eles foram usados nessa operação dos fundos da REAG. Pois é, tem até aqui um complemento, porque o Banco Central identificou 6 fundos de investimentos, esses citados pela Amanda, suspeitos de fazerem parte, né, do esquema de fraude capitaneado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Todos os fundos aparecem nas investigações que miram a infiltração do PCC na economia formal, segundo o cruzamento de dados feito pela Folha. Da lista dos nomes dos fundos que a reportagem teve acesso, e a gente aqui no UOL também, constam Astralo 95, REAG Growth 95, Rens 95, Olaf 95, Maia 95 e Ana. Juntos, eles têm um patrimônio líquido de mais de 102 bilhões de reais, segundo os dados da Comissão de Valores Imobiliários. Os fundos foram citados numa denúncia apresentada pelo BC ao Ministério Público Federal em novembro. Todos os 6 fundos são administrados pela REAG, parceira de longa data de Vorcaro, e aparecem também nas investigações da mega operação Carbono Oculto. Procurado, o Banco Master não respondeu ao pedido de informações e a REAG não quis comentar, porque afirma não ter tomado conhecimento da denúncia. E esses fundos, Dani, movimentações bilionárias, né, em ações. Eu quero parabenizar a Amanda Rossi e a Natália Portinari pela apuração. Não é o primeiro grande furo que a Amanda traz em relação ao caso Master e as movimentações financeiras, né, tanto do banco como do Daniel Vorcaro. Então, já fica aí de público o parabéns. Tem uma questão nesse novo capítulo que a Amanda Rossi traz, que basicamente, Sarza, replica o que o Master fazia com outros fundos que eram administrados por laranjas. Na denúncia que o Ministério Público Federal fez e que levou à prisão de Daniel Vorcaro e toda a diretoria do Master, hoje já revertida, né? O Ministério Público aponta, por exemplo, um fundo cuja presidente é uma atendente numa padaria do interior de São Paulo, que mora na periferia da cidade dela e ganha R$ 1.500, registrado na carteira. Essa personagem, cuja casa não tinha nem reboco, está no processo, a residência dela, seria a presidente de um dos fundos que o Master apresentou para o BRB como garantia de seus ativos. Ou seja, o que o Master fazia, essas operações de simulação que hoje estão sob a mira da Polícia Federal, do Supremo, do Ministério Público Federal,
era meio que, usando uma expressão que você já cunhou hoje, tinha um modus operandi aí de pegar fundos de papel furado, colocar neles, atribuir a eles valores que eles não tinham para transformar o banco num banco que tinha ativos e algum tipo de liquidez. O problema do Master não era a falta de ativos. Essa reportagem também foi da Mariana Rossi, Amanda Rossi, que as compras imobiliárias, né, que o Daniel Vorcaro foi fazendo, porque dinheiro, ativos, ele tem. Que é isso, né? Se você pega o prédio do Master, não sei o quê. E é por isso que tentam atrasar a liquidação. O que é a liquidação? É o interventor chegar e falar: essa sede aqui a gente vai vender, portanto, e esse dinheiro vai servir para pagar os investidores lesados em tal e tal e tal carteira. Porque o banco não tinha liquidez, ou seja, dinheiro circulando, porque o papel era tudo papel furado, como a Amanda Rossi está mostrando, né? De banco que estava fechado há 18 anos e aparece ali como uma instituição capaz de fazer aportes bilionários. Não pode. Liquidez, dinheiro circulando, ele não tinha, mas ele tem ativos. Olha, assim, de novo, esse caso está só no início. Quanto mais cavuca, mais acha. É um caso que está arrastando a República inteira para a mira, para o noticiário, e não é o melhor noticiário possível, é o noticiário policial. E a gente está só no começo. Verdade, né, Amanda? Eu vou dar só um exemplo aqui para Dani, para quem está vendo a gente, assim, desse jogo de ilusões envolvendo especificamente os títulos podres do Banco de Santa Catarina. Então, por exemplo, quando o Banco de Santa Catarina ele foi liquidado, né, então, e ele foi incorporado pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele estimava que ele ia gastar 685 milhões com quem tinha ações do Banco de Santa Catarina. Então, seja pagando em dinheiro, foi estimado ali em 2,45 o valor da ação do Banco de Santa Catarina, então a gente já vê uma desproporção aí, né? A REAG dizendo que esse título valia R$600, naquela época ele valia 2,45. Ou então podia converter em ações do Banco do Brasil. Então, né, o Banco do Brasil ali estimou que ele teria que pagar 685 milhões. Só um dos fundos da REAG, num prazo de 1 ano, ele disse ter transacionado 11 bilhões em títulos do Banco de Santa Catarina. Então, quer dizer, muito mais do que tudo que o Banco do Brasil dizia que ia ter que pagar para os investidores do banco na época que ele foi liquidado. Se a gente for atualizar pela inflação, porque realmente faz muito tempo, 2008 para cá, esses 685 bilhões dá 2 bilhões de reais. Então, mas ainda assim é muito menos do que só um fundo diz ter transacionado no período de 1 ano em títulos do BESC. E tem uma coisa que é interessante em relação a esse título do Banco de Santa Catarina, que ele é em papel. A gente está falando em título em papel. A gente colocou uma foto na matéria desses títulos em papel. Então, é um papel dizendo, olha, você é detentor do título tal. E isso, inclusive, abre muita margem para fraude, para que títulos que nem existiam naquela época sejam criados e fabricados. A Mariana Barbosa, no nosso site também, colunista aqui do UOL, ela traz, a gente está mostrando aí o papel, que golpistas vendem esses títulos podres do BESC abertamente na internet, né? Eles são vendidos abertamente, Amanda. Então, até mais ou menos hoje, quando a gente pensa em terra grilada na Amazônia, né? A pessoa que diz que tem um papel ali, que aquele papel foi fabricado, né? Então, você tem aí um título que é considerado podre pelo mercado, pela dificuldade de você convertê-lo em um ativo real e uma valorização gigantesca, fazendo com que esses fundos ganhassem ali uma magnitude gigantesca. Esse caso específico que eu citei, né, dessas transações de 11 bilhões no prazo de 1 ano, foi realizado com um fundo chamado Demais, da REAG, que é um fundo que, segundo o Banco Central, ele é suspeito de ter realizado operações fraudulentas com o Master.